Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo hoje o 6º domingo do tempo comum. E logo nesta semana, na quarta-feira, vamos iniciar um outro tempo da liturgia, que é a Quaresma. Quarta-feira de cinzas, iniciamos a Quaresma com a campanha da fraternidade, que vai falar sobre a moradia. Ele veio morar no meio de nós. Jesus vem morar no meio de nós, que é a campanha que vai justamente falar que Deus mora conosco e nós somos chamados a morar com Ele, nele e por Ele, e que todos possam ter onde morar, para que a moradia não seja como tem sido até agora, e principalmente agora, um produto do comércio. E podem ter onde morar quem tem como comprar. E quem não tem como comprar, vai morar na calçada, ser discriminado, sofrer e estar à mercê de toda a violência, de toda forma de humilhação, sofrimento, como temos visto até agora. As pessoas no verão, nessa crise climática, não terem acesso à água potável, não terem acesso a lugares onde eles possam estar protegidos do sol forte e inclemente. E isso está ligado com a primeira leitura que nós ouvimos. Nós temos que fazer escolhas. Nós não podemos escolher tudo. Nós temos que fazer escolhas de vida ou de morte. Hoje, na questão da moradia, se faz a escolha de vida luxuosa para alguns e de morte para a maioria. Nós todos sabemos quantas pessoas na cidade têm possibilidade de estar em lugares climatizados, de terem acesso à água, à hidratação. A gente ouve falar o dia inteiro: toma água, toma água. Quem está nas ruas, nas calçadas, toma água onde? Que água? Porque não basta só dizer toda água é água. Tem água que está poluída. Os irmãos de rua não podem tomar a água de reuso, que é a água que muitas vezes os caminhões da prefeitura jogam em cima deles, não para tirar a sede, mas para tirá-los dos lugares onde eles estão. E aquela água não é potável. A primeira leitura que nós ouvimos do livro do Eclesiástico vai dizer para nós: faz escolhas. Escolhe a vida ou escolhe a morte. A nossa vida é feita de muitas decisões. Nós temos que tomar decisões. E tomar decisões num mundo onde nós somos muito marcados por fake news, por mentiras, por manipulação da verdade. E nós cada vez menos sabemos distinguir as informações do que é verdadeiro e do que não é. Mesmo porque a nossa percepção, ela sempre é interpretativa. Nós podemos olhar para o mesmo fato, para uma mesma pessoa e ter percepções diferentes. As nossas percepções são subjetivas. Nem todos percebemos da mesma maneira. E às vezes dizem: mas está na cara, olha, todo mundo está vendo. E há hoje, com o advento da inteligência artificial,
que a gente fala hoje, mas não é tão nova assim, mas cada vez mais aperfeiçoada, nós podemos ver, mas eu vi, é o que antes nós chamávamos de efeitos especiais. Todo mundo gostava de ir no cinema assistir um filme com efeitos especiais. E tem até hoje salas de cinema que você põe um óculos, mesmo em museus interativos, exposições, você põe um óculos para enxergar em terceira dimensão, para enxergar efeitos especiais. E nós não sabemos, muitas vezes, como distinguir. Ah, mas está ali, eu vi a informação, eu vi a imagem. Nós temos que saber, sempre quando vemos alguma coisa, qual é a fonte. Quem é essa fonte? Se essa informação é dada por várias fontes. E vocês vão comparar como cada fonte tem uma percepção diferente. Para ver se aquele fato é real. E nós ficamos cada vez mais à mercê da grande indústria da comunicação. Porque a comunicação passa a ser uma indústria. Nós somos chamados a ter discernimento, que é um dom do Espírito. As leituras de hoje nos falam muito desse discernimento. Mas Paulo, na carta aos Coríntios, além disso, vai dizer: nenhum dos poderosos deste mundo conhecem essa sabedoria, porque a sabedoria de Deus não é a sabedoria do poder. A sabedoria de Deus não é a sabedoria daqueles que usam da força, daqueles que usam do poder. A sabedoria de Deus é sempre o amor. A sabedoria do amor é ilógica. A sabedoria do amor não tem a lógica do poder, não tem a lógica dos que impõem, não tem a lógica dos que exploram, não tem a lógica dos que destroem. Por isso que nessa mesma carta de Paulo, ele vai dizer: Deus escolhe o que é fraco para confundir o que é forte. A nossa lógica é a lógica meritocrática, é a lógica do lucro, é a lógica do ganho. É interessante que a nossa lógica é tão matemática que a gente pode fazer até auditoria dessa lógica. Já viram que não tem auditoria do amor? Não tem nenhuma empresa que faça auditoria do amor, que faça auditoria da solidariedade, que faça auditoria daquilo que nesse sistema é ilógico. Essa semana eu encontrei um morador de rua que me chamou muita atenção já na fila do pão. A nossa fila do pão pode parecer uma coisa assim, vai passando lá e pegando o pão. Pega o pão e capta o olhar. Essa é uma técnica que eu tenho desenvolvido muito nesse tempo. Captar o olhar. Perceber os pés, perceber o cabelo cheio de fios de um cobertor de quem dormiu na rua, de gente que tem coisas amontoadas, que está bem amarfanhado. E esse rapaz passou, ele tem 20 anos, e está no terceiro semestre de engenharia, e na rua. E quando ele passou a primeira vez, eu chamei e perguntei: oi, como é teu nome? Ele não ouviu.
Ele voltou a pegar outro pão, porque estava com fome, o pão estava muito bom também. Aí eu perguntei o nome. Ele me falou o nome e eu pedi para ele entrar no centro comunitário. Ele entrou, pedi para um que estava ajudando a ver roupa para ele. E ele veio com as roupas dobradas embaixo do braço. Falei, mas vai vestir, entra ali no banheiro, troca de roupa. Ele trocou, veio perto de mim e disse, tá bom, fiquei bem agora. E conversando com ele, ele disse, eu nunca tinha entrado aqui. Tem computador, tem livros, eu nunca tinha entrado aqui. E nesses 3 anos que eu estou na rua, nunca ninguém me perguntou nada. Pergunta se está dormindo na calçada. Ter atenção a quem está sendo tratado como lixo é difícil. Não tem auditoria disso, porque nossa cabeça não trabalha com valores humanos, trabalha só com valores financeiros. Nós não sabemos o que é valor humano. É difícil entender. É difícil entender. Esse nosso sistema não é capaz de ouvir. Uma igreja em saída, eu li essa semana, tem que ir ao encontro. Ir ao encontro do que é considerado nada, do que não tem nenhuma importância, do que não serve para nada. Também uma moça que está nos ajudando muito, e ela fica muito feliz porque foi o coletinho da pastoral, e ela está numa ocupação, e ela esteve presa, foi vítima de violência. Ela não tem nenhum dente na parte superior. E falando de como ela tem sido atenciosa, o Márcio, aquele que aparece no SPTV, que cuida dos condomínios, está nos ajudando numa campanha no condomínio do bem. Ele, na hora, ligou para um dentista que disse, vou fazer a reconstituição completa da boca dessa mulher. Ela ficou tão feliz que ela não imagina como vai ficar. E aí alguém fez na inteligência artificial como é que ela vai ficar com os dentes. E ela ficou encantada de se ver como é que ela vai ficar. Agora, como é que você explica isso na auditoria? Porque a técnica não sabe ouvir o humano. Os valores se subverteram. Por isso que Paulo diz, nenhum dos poderosos deste mundo conheceu esta sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado Jesus. E ele diz, a sabedoria dos poderosos deste mundo está voltada para a destruição. E foi interessante que quando o Márcio ligou para esse seu amigo, que tem consultório de odontologia, falou, olha, tem que fazer isso, todo o trabalho tem que fazer agora a panorâmica. Ele falou, e tudo sem custo. Tudo sem custo. É uma sabedoria maluca. Por isso o Evangelho de hoje vai dizer, eu, porém, vos digo. Tem a lei que diz tudo isso. Eu não vim abolir isso. Mas eu, porém, vos digo. Não matem,
Porque matar começa pequeno no coração. Ninguém começa o ódio de repente e grande, mas ele vai sendo alimentado e vai crescendo. A injustiça também começa pequena e aumenta. O Papa Leão pediu nesta semana que façamos jejum da língua. Vocês ouviram o que o Papa Leão pediu? Façam jejum da língua. Não usem palavras ofensivas contra ninguém. Não usem palavras discriminatórias e preconceituosas. Façam jejum da língua. Fazer jejum da comida é bom até. Não coma muito açúcar. Há quem diga não coma muita farinha. Não coma isso ou aquilo. É bom fazer jejum do alimento. Como é difícil fazer jejum da língua. Não alimentem fake news. Não alimentem o ódio ou maldade. Não alimentem aquilo que destrói. Foi isso que o Papa pediu. Não matarás. Mas não odeie, não fale mal, não fale contra. Busque a reconciliação. Seja autêntico. Os psicólogos dizem que a gente tem que ser congruente. E Dom Pedro da Saudade dizia: faz aquilo que você anuncia. Vive aquilo que você acredita. Crê naquilo que você vive. Nós todos sabemos, não adianta falar uma coisa e fazer outra. E todos nós vamos nos pegar, em pequenas e grandes incoerências. Mas é muito interessante, a Quaresma vai nos pedir isso. A gente sabe a incoerência dos outros. Se for para fazer a lista da incoerência dos outros, vai faltar papel e lápis. Mas se for para fazer a nossa, não precisa trazer, porque é tão pouco. Então nós somos chamados a buscarmos a coerência. E a coerência buscada em si vai ajudar a viver a coerência com os irmãos. Que nós possamos, como diz o Evangelho, que o vosso sim seja sim. Isto está no capítulo 5 de São Mateus, onde estão as bem-aventuranças. Se você acredita, acredite. Se você não acredita, diz que não acredita. Que o nosso sim seja o sim à vida, ao amor, ao serviço, à caridade, à solidariedade. Sim a tudo aquilo que defende a vida, não a tudo aquilo que provoca a morte. Amém.